Olá pessoal do YouTube, estamos chegando com mais um vídeo no canal para vocês. Antes da gente partir para o assunto de hoje, eu te faço um convite. Você já é inscrita? Já é inscrito no canal? Ainda não? Então se inscreva, ative também o sininho no ato da inscrição, porque assim você fica atualizado de tudo que acontece por aqui. Deixe seu like legal e também não se esqueça de compartilhar com seus amigos e colegas. Hoje vamos falar das regras básicas da ABNT, o que é importante que todo estudante do meio acadêmico saiba. Até você do ensino médio é interessante que já vá se adaptando a essas regras e as colocando em prática, pois quando chegar na faculdade não terá grandes dificuldades com elas, tá? Então é isso que nós vamos discutir na videoaula de hoje através dos seguintes pontos. Vamos definir o que é a ABNT para você. Além disso, tratar de qual é o seu objetivo. E vamos partir para o foco principal, que são justamente as regras básicas da ABNT para trabalhos acadêmicos, em questões como letra ou fonte, espaçamentos e margens, tá? De início, é importante que a gente traga um esclarecimento que diz respeito justamente ao fato de que a ABNT padroniza diversos setores, o que significa que são diversas regras que não é necessário a gente decorá-las, tá? Porém, um dos setores que é normatizado pela ABNT é o setor acadêmico. Sendo assim, para quem está inserido no meio acadêmico, científico, é fundamental que tenha o domínio, pelo menos, tá, das regras básicas para trabalhos acadêmicos e científicos regidas pela ABNT, tá, pessoal? Então, justamente pelo fato da ABNT padronizar diversos setores, isso significa que são diversas regras que são regidas pela ABNT para esses variados setores. Então, obviamente, ninguém vai decorar todas essas regras, né? Não é necessário. Porém, para quem está inserido no meio acadêmico, no meio científico, é importante que conheça, que tenha o domínio, pelo menos, das regras básicas da ABNT para a elaboração de trabalhos acadêmicos, de trabalhos científicos, tá? Porque é fundamental, certo? Pois todos os trabalhos de cunho acadêmico, de cunho científico, deve ser adaptado a essas regras que a ABNT apresenta, que a ABNT determina para formar um único padrão para esses tipos de trabalhos, certo? Muito bem, recado dado, vamos partir então para a definição da ABNT. O que é a ABNT? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, é uma entidade que normatiza, como nós falamos há pouco, diferentes processos e diferentes atividades em todo o país, em diversos setores. Quais são esses setores? Tecnológico, industrial, acadêmico, dentre outros, tá? Então a BNT é essa entidade que é responsável por criar regras que formam um padrão direcionado a cada setor, certo? Qual o objetivo da ABNT? É justamente desenvolver uma normatização para cada setor reprodutivo, como nós discutimos há pouco. Tecnológico, industrial e acadêmico. O acadêmico é o nosso principal foco aqui. E aí vem alguns questionamentos. Por que desenvolver uma normatização para cada setor? Vamos usar como exemplo, para a explicação, o setor acadêmico, que é o nosso principal foco aqui, tá? Sendo assim, a ABNT cria regras para normatizar trabalhos acadêmicos e científicos, justamente para que os trabalhos desenvolvidos sejam adaptados, tá, pessoal, a estas regras e crie um padrão, obviamente comum,
para estes todos trabalhos de cunho acadêmico, de cunho científico. Por que isso? Já pensou se eu elaboro o meu trabalho científico do jeito que eu quero? Com minhas próprias regras? E você cria um com suas próprias regras? Seria uma bagunça, né? Daí a importância da ABNT, para que o meu trabalho e o seu, por mais que sejam diferentes, mas eles serão padronizados com as mesmas regras. Eles seguirão um padrão em comum. Essa normatização é desenvolvida nesses diversos setores, inclusive no mundo acadêmico, para criar um padrão para diferentes atividades e assim os conhecimentos sejam difundidos na sociedade de forma prática, facilitando então o conhecimento, a propagação do conhecimento. Tá, pessoal? Bom, agora que a gente já entendeu o que é a ABNT, qual o seu objetivo, o que esta entidade faz, vamos conhecer e aprender juntos quais são as regras básicas para trabalhos acadêmicos e científicos. Lembrando que essas regras são gerais, tá? Determinadas pela ABNT, certo? E atualizadas deste ano, 2020. Logo, por mais que sejam diferentes trabalhos que o mundo acadêmico possui, estas regras que vamos discutir a partir de agora servem para todos eles, para todos esses tipos de trabalhos, pois estas regras formam um padrão comum que todos esses trabalhos acadêmicos, que todos esses trabalhos científicos devem seguir, tá? Então, vamos então, começando a discutir as regras básicas da ABNT pela letra, certo? Falando da fonte, de qual tipo de letra devemos usar em trabalhos acadêmicos, em trabalhos científicos e também do tamanho ideal. Bom, em trabalhos acadêmicos, a fonte deve ser Arial ou Time New Roman, tá? São os dois tipos de letras aceitáveis pela ABNT. O tamanho da letra deve ser 12, tá? Se utiliza tamanho 10 quando trata-se de citação direta, lembrando que citação direta é aquela composta por mais de 3 linhas, certo? E que é transcrito da obra original de forma integral para o seu trabalho, certo? Isso é a citação direta. Então, se você tem uma citação direta em seu trabalho acadêmico aí com mais de 3 linhas, vai ser em tamanho 10, conforme determina a ABNT, tá? Além disso, também deve estar em tamanho 10 em seu trabalho legenda de imagens, tabelas, legenda de gráficos e nota de rodapé, certo? Então, o tipo de fonte, o tipo da letra usada conforme a ABNT determina para trabalhos científicos é a Arial ou Time New Roman, tá? Tamanho 12, em citações diretas, legenda de imagens, de tabelas, de gráficos e em nota de rodapé, tamanho 10, tá? Essas são as questões que diz respeito à letra, tá? Muito bem. No que diz respeito ao espaçamento entre linhas e parágrafos, o espaçamento entre linhas é de 1,5. Isso é válido também para espaçamento entre parágrafos, tá? Então, o espaçamento, conforme a ABNT, entre uma linha e outra deve ser de 1,5 e o espaço de um parágrafo para o outro também não muda, é de 1,5, tá, pessoal?
Um aviso importante é que no caso de citações diretas, como eu falei há pouco, que são aquelas com mais de 3 linhas, legenda de imagens, tabelas e gráficos, o espaçamento é simples, certo? Então, no caso das citações diretas, você não vai usar o espaçamento de um e-mail, você vai usar o espaçamento simples, assim como em legendas de imagens, de tabelas e gráficos, certo? Em todos esses elementos, em seu trabalho acadêmico, seu trabalho científico, conforme a ABNT, o espaçamento deve ser simples, certo? Muito bem, vamos agora, ainda falando de espaçamento, mas dessa vez falando do espaçamento entre título e texto. De acordo com a ABNT, o título deve ser separado do texto por 2 espaços de 1,5, certo? Então, você colocou o título do seu trabalho e você vai partir para o texto. Antes de você partir para o texto, você vai dar 2 espaços de 1,5. Para fazer isso, você clica 2 vezes na tecla Enter do seu computador e aí já vai entrar esses 2 espaçamentos de 1,5, certo? Outro elemento também é o espaçamento entre título, subtítulo e texto, tá? Espaçamento entre título, subtítulo e texto. Do título principal para o subtítulo deve conter também 2 espaços de 1,5. Do subtítulo para o texto também 2 espaços de 1,5, certo? Desta forma, o subtítulo será separado do que lhe antecede e do que lhe sucede por 2 espaços de 1,5. Então, você colocou o título, você vai dar 2 espaços de 1,5. Aí você vai colocar o subtítulo e vai dar mais 2 espaços de 1,5. Aí você pode vir com o texto na sequência e vai caracterizar isso que eu estou falando aqui conforme a ABNT, tá? É importante destacar que os títulos e subtítulos devem ser em negrito, tá? Então, o título e todos os subtítulos, as subseções do seu trabalho devem vir em negrito, tá? Agora vamos falar das margens. Bom, margem esquerda e superior deve conter 3 centímetros, tá? Você vai lá no layout da página, vá em margens e aí você vai colocar 3 centímetros na margem esquerda e também na margem superior. Na margem direita e inferior, 2 centímetros. Em citações diretas, lembrando que são aquelas com mais de 3 linhas, recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Vamos entender todo esse processo no esquema que eu montei aqui para vocês. Muito bem, como nós estamos vendo, eu tenho aqui minha página, na margem esquerda, 3 centímetros, tá? Na margem superior, também 3 centímetros. Na margem direita, 2 centímetros e também 2 centímetros na margem inferior. E no caso das citações diretas, vamos supor que você vai colocar uma citação direta aí em seu trabalho, você vai recuar 4 centímetros da margem esquerda e vai colocar a sua citação direta, tá? Então, são essas regras que regem a ABNT para as margens em trabalhos acadêmicos e científicos, tá? Em breve vamos voltar aqui no canal com essas mesmas regras básicas
da ABNT, porém na prática. Vamos ensinar como colocar todas essas regras em prática numa videoaula que eu vou jogar posteriormente aqui no canal, certo? Então, peça a sua inscrição no canal, ative o sininho no ato da inscrição, porque assim você se atualiza de tudo que acontece por aqui. Deixe seu like legal e compartilhe com seus amigos e colegas. E até mais!